Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 24 de junho de 2023. Está começando mais um Olá, curiosos, programa número 138. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa mesmo, hein? Vamos para os destaques do programa de hoje. Cine Piano, uma volta aos tempos do cinema mudo. Uma entrevista que você vai adorar. E no hashtag Hoje Pode, cartas de um terapeuta. Tá todo mundo precisando conversar com um terapeuta hoje em dia, hein? Então esse podcast pode ajudar muita gente. O professor Marcelo Abud apresenta daqui a pouquinho. E como os animais enfrentam o frio, né? O inverno chegando. Como os animais enfrentam o frio? É fácil? É difícil? Como é que é? Tem que sair fora do frio e voltar depois? Guilherme Domenichelli vai contar tudo para a gente. No Clube do Jingle, uma homenagem aos caminhoneiros. Olha, com certeza é um dos comerciais, um dos jingles mais lindos da história da publicidade brasileira. E o professor Fábio Dias vai apresentar para a gente hoje. É espetacular. Tenho certeza que quem é desse tempo, desse comercial, vai se arrepiar. E o Gilmar Lopes está envolvido em mais uma investigação curiosa. Muito curiosa hoje, hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora com aviso. A partir de sábado que vem, o programa entra em férias de julho. É a primeira vez que nós fazemos isso, que está todo mundo muito cansado, né? Todo mundo... A vida voltou ao normal, assim, como uma avalanche, caindo na cabeça de todo mundo. Então é um momento de descanso para todos os colaboradores, para o apresentador também, que vai tirar férias com a família depois de muito tempo. Então, assim, dá uma descansada. E a gente podia, né, falar assim, não, vamos correr, né, se matar e adiantar alguns programas para julho, mas a gente ia fazer na correria, não ia ficar bom. E tem tanta coisa boa que talvez você não tenha visto ainda, que talvez você tem programas que você perdeu uma parte, tem programas que você pulou, e aí você está sem tempo durante a semana de assistir. Então aproveite essas semanas, agora ao longo do mês de julho, para assistir o que você perdeu. Olha que bacana. Ou rever o que você gostou. Nós temos quase 2.000 vídeos armazenados no canal do YouTube Guia dos Curiosos. Então tem os programas completos, os cortes de cada colunista. Tem muito assunto, gente, muito, dá para maratonar aí o mês inteiro. Então faça isso agora em julho, né, para você não ficar com saudade da gente, vai acompanhando. E no dia 5 de agosto, o Olá Curiosos vai estar de volta. E aí comemorando os 3 anos do programa. Aí a gente vai estar descansadão, né? Aí vai ser uma delícia fazer o programa de novo e a gente vai seguir assim nesse pique até o final do ano. Combinado? É só um descanso necessário nesse momento. E vamos começar o programa com Guilherme Domenichelli, né? Ele vai lá pegar uma blusinha, pegou uma blusinha, e a gente vai falar agora sobre o inverno e como os animais reagem. É hora de soltar os bichos no nosso programa. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tá muito frio por aí hoje? Hoje nem tanto, tanto é que eu tô de camiseta aqui assim, mas tem feito algumas noites aí que não tá fácil, né? E eu ainda com tantos pelos que eu tenho de proteção, sabe? Não tá fácil, é touquinha pra dormir. Guilherme, vamos aproveitar, né, essa coisa do inverno, né? Friozinho, às vezes está mais frio, às vezes está menos, mas o inverno, a gente está no inverno, e eu queria te perguntar, assim, para você contar algumas curiosidades de animais do frio. Vamos lá? Tá. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, alguns bichos que vivem no hemisfério sul, Antártida, tal, o hemisfério norte, desde lá do Círculo Polar Norte, enfim, até Sibéria, eles têm que ter proteções naturais, de pelos ou de gordura, ou os dois.
Por que de gordura? Porque muitos têm uma camada de tecido adiposo, uma camada de gordura bem densa, que faz uma parede de proteção mesmo, para esse frio não chegar nos órgãos internos lá, principais, coração. Isso acontece com baleias, por exemplo, as baleias jubartes, famosas, né, aqui no Brasil. Elas vivem no hemisfério sul, se alimentam por lá, tal, tal. Em época de inverno, que fica muito frio, até para elas é ruim. Então elas acabam migrando e chegando na costa brasileira, vão até Abrolhos, na Bahia. Não são bobas, né? Vão para um lugar quente, litoral da Bahia, pô, quer mais que isso? Então vão para lá, tal. Então, mas tem a proteção para viver em outra parte do tempo, dos meses do ano, com uma camada de gordura bem densa, assim, se protegendo. E outros têm uma camada de pelo. Por exemplo, um bicho que eu gosto muito, que é o boi almiscarado, que é um animal que tem uma pelagem bem densa, bem protetora para eles aí, já no hemisfério norte, né? Bichos lá de cima. As aves também, quando começa a fazer frio, se mandam, né? Que é toda né? das ondas migratórias, tem isso também. Isso. Muitas migram, outras não, né? Por exemplo, pinguim imperador. Existe 22 espécies de pinguins, né? O imperador é o maiorzão, que até tem a Marcha dos Pinguins, o filme, documentário bem famoso, tal. Eles são grandes, 1,20 m, com amarelo aqui na face e tal. E eles ficam lá no hemisfério sul em inverno pesado e aguentam bem. Tem camada de gordura de proteção, as penas bem grudadinhas, tal, e eles ficam. Outros pinguins, por exemplo, o pinguim de Magalhães, que é menorzinho, vive também no hemisfério sul, de inverno muito, muito forte, eles acabam migrando para águas mais quentes, chegando até o Brasil também. Assim. Então depende da ave, migra, outras não. E aí eles não levam calendário, né? Eles não têm. Quando começa a esfriar do outro lado, eles sabem que é hora de voltar, é isso? Não tem aplicativo nenhum, eles sabem o que acontece. Então, são alguns segredos da natureza, a gente não sabe quando é esse reloginho que fala, opa, volta. Por exemplo, um bichinho também que se esconde no inverno, e é símbolo de algumas regiões dos Estados Unidos, é a marmota. Então, a marmota, ela tem o dia da marmota, que eles chamam em alguns estados americanos, que é quando a marmota some, porque elas fazem tocas no chão, e o pessoal vê nas pradarias, região do campo, a marmota, ela comendo, vivendo, entra na toca e sai. E tem o dia da marmota, parece que é um reloginho, a chavinha que vira, vai começar o inverno, a marmota some porque elas vão hibernar nas tocas lá embaixo, guardam comida, tal, fica a família de marmota dormindo, beleza? Sumiram durante o inverno todo de algumas regiões do Canadá e Estados Unidos. Um animal que não estivesse preparado para o frio, né? Eu nem estou dizendo de polo, né? Polo sul, polo norte, mas um animal africano, por exemplo, que as temperaturas devem ser muito melhores lá, que vá para um zoológico na Argentina, por exemplo, que é mais frio. Esse animal tem problema, né, Guilherme? Pode morrer, por exemplo? Pode, sim. Como acontece, por exemplo, eu já visitei zoológicos no inverno, na Alemanha, que daí, por exemplo, chimpanzés, animais de trópicos, assim, de florestas quentes, era ambiente fechado, né? Climatizado, temperatura ótima para eles. Então, zoológicos top, assim, né? Que em Berlim, por exemplo, vi um que em Munique, assim, maravilhoso. Então, a parte de inverno, assim, para esses bichos tropicais, era bem aquecida, bem bonito. Você via o bicho lá como se fosse a temperatura da floresta onde ele vive. Não daria para pegar uma zebra da savana africana e levar para Córdoba, na Argentina, no inverno. Ela morreria. Não é um animal adaptado para isso. Não adianta falar, em zoológico ele vai adaptar. Não, aí não. Até para bichos domésticos a gente tem que ficar atento. Então, quem tem cachorrinho em casa, que são alguns com pelos maiores, algumas raças poodle, sei lá, Yorkshire, mais peludinho. Na época de inverno, não é legal tosar, porque ele vai sentir muito mais frio. Alguns têm que pôr roupinha, então um cuidado diferente com os nossos domésticos também. Mas os animais gostam de pôr roupinha? Vamos falar a verdade, vai. Eles gostam? É preciso mesmo pôr aquelas roupinhas? O que sente muito frio, sim, ele vai se adaptar a isso aí, sem problema. Porque senão ele vai passar muito frio. Se é bicho pequeno, cachorro de raça pequena, pior ainda. Tem que aquecer. Ou optar de ter a casa, um apartamento onde tem a temperatura, né, com aquecedor, né? Aí sim, aí não tem problema nenhum. Agora depende, agora no nosso inverno, tem dias aí muito frios aqui em São Paulo, na região sul do Brasil, muito frios. Tem que tomar cuidado assim com os bichinhos.
Eu, no meu caso, que eu tenho répteis, algumas coisas assim, eu tenho que pôr aquecedor, senão o bicho morre, tartaruga, cobra, não vai aguentar. Então, mas eles não se sentem incomodados, o cachorro não se sente incomodado com uma roupa. Não, se ele se acostumar desde mais jovenzinho, filhote, habituar com isso, não vai ter problema nenhum. Não tem eu. Eu já vi até cachorro, você deve ter visto, com botinha, sapatinho para andar na chuva. É demais também, né? Mas tem gente que põe para não sujar patinho, não sujar dentro do apartamento. Vai de cada um, né? Tem exageros também. Eu acho, na minha opinião, que a gente pode humanizar o bicho, né? Dorme junto, come na mesa, isso não. Cada um, né? Não sei o que é um animal, a gente tem que saber fazer carinho, cuidar, tal. Mas não deixar lamber a boca, aí também não. Guilherme, última pergunta, que a gente está falando dos animais do frio, sobre esses animais que fazem esses movimentos de migração durante o inverno. As aves, elas todas sempre voam naquela formação em V, sempre, e por quê? Assim, não são todas as aves que migram, primeiro, né? Tem aves que aguentam bem regiões frias, neve e tal, é outro papo, a história é outra, mas, por exemplo, se a gente pegar o Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, tem muitas aves, são nativas, continuam lá mesmo no inverno, ficam bem acostumadas a isso, nasceram assim, enfim. Muitas migram e muitas usam essa formação em V. Não todas, não todas. Essas que geralmente são da família dos gansos, dos cisnes, esses aí migram em forma de V. Que é o quê? O estudo mostra que eles revezam o que vão na frente, que é o que puxa mesmo a formação, e os que estão atrás pegam uma aerodinâmica, eles não cansam tanto, e eles vão revezando para o que está mais descansado ir lá na frente, vai revezando assim. Então é muito bacana, eu já vi essa formação no céu, isso é muito legal. Que joia. E quando eles voam, qual é a quantidade? Assim, ilimitado? Pode ter bandos gigantes e pode ir com meia dúzia? Como é que eles combinam a excursão? Depende da espécie. E agora, como eles combinam, ninguém sabe direito. Como eles se localizam pelo local para ir. No passado a gente falava seguindo rios, montanhas, formações topográficas. Mas muitas aves migram à noite. Muitas migram com a noite bem escura, chovendo. Então ninguém sabe ao certo como eles se direcionam em migração. O que a gente sabe hoje, é o que mais aceito na ciência, é que eles têm como se fosse uma bússola, né, entre aspas, interna, que eles sabem se localizar pelos pontos cardeais da Terra e saber para onde vai e tal. É o que a gente sabe hoje, tanto para os bichos marinhos, que migram também, como os aéreos aí. Bom, Guilherme, então eu vou pela primeira vez te ensinar um negócio, porque você me ensinou tanto já nesses anos todos, você sabe tudo de animais, mas agora eu vou te ensinar um negócio. As aves combinam, né? Você falou que ninguém sabe como elas combinam. Eu sei. Elas têm um grupo de avisap. Então, no grupo de avisap, elas combinam, né? Hoje, para o horário, a gente se encontra, né? Passa um avisap e eles vão. É isso. Beleza. Então, para fechar, sabe o que a gorila fêmea, a mamãe, estava procurando na caixa de costura? Uma gorila procurando o que na caixinha de costura lá? Costura, agulha. Peraí, desce agulha, linha. A gorilinha! A gorilinha! É isso. Agulha. Fui pensando. Eu fui por agulha. Falei, não deve ser agulha. Boa, Guilherme, boa. Então, semana que vem a gente volta a falar mais. Um abraço. Tchau, até a próxima. Até semana que vem. Tchau. O que você acha da ideia de assistir a um grande clássico do cinema com a trilha sonora sendo executada ali, ao vivo? Pois o compositor, produtor musical e pianista, e também engenheiro, mas sobre isso a gente não vai falar hoje, só sobre o lado musical, Tony Berkmans faz isso desde 2010 no projeto Cine Piano. O Tony é também autor do livro A Música do Filme, tudo o que você gostaria de saber sobre música de cinema. E eu quero saber muita coisa sobre música de cinema também, livro que já está na 5ª edição. E o Tony é meu convidado para essa conversa no Olá Curioso de hoje. Bom dia, Tony!
Bom dia, tudo bom, Marcelo? Que prazer estar aqui falando com você de novo sobre esses temas tão curiosos, né? Né? Que, E é um tema que nos une, né? Eu também sou apaixonado por trilhas de filmes. Durante uma boa época da minha vida, eu colecionei CDs, tenho todos guardados, de trilhas de sim, cinema, adoro, né? Hoje a gente tem tudo guardado ali no Spotify, no Deezer, né? Mas é. eu não me desfiz dos CDs, não. Ah, você ainda colecionou. Eu também, a minha coleção gigantesca, por motivos práticos, infelizmente, eu acabei digitalizando toda ela. E apesar de ter muita coisa no Spotify, uma curiosidade é que tem coisas que não passaram para o mundo digital, né? Algumas raridades que ficaram perdidas na época do LP, do CD. Então foi legal eu ter digitalizado tudo, porque a gente fica com algumas raridades, né? Algumas coisas, umas peças. O que faz me guardar os CDs ainda, na verdade, são os Os caderninhos, né? encartes. É. Os encartes. Os encartes, assim como dos LPs, né, e dos CDs, são um objeto à parte, porque muitos deles eram livretos com informações muito interessantes, né, coisa Sim. que realmente é uma judiação. Às vezes a gente não ter essa. Infelizmente, as plataformas digitais tiram tudo, né? Às vezes não tem Sim, informação nenhuma, não aparece nem o nome do autor, é um pouco exatamente. polêmica essa questão, né? Com os Mas livretos ao a gente invés. sabe quem tocou cada instrumento, né? Tem Sim, todas as fichas técnicas, alguns têm a historinha do filme ou da trilha. São sim. preciosidades que eu não me desfaço de jeito nenhum. Sim, especialmente lançamentos de trilhas especiais, sei lá, por exemplo, o Senhor dos Anéis, as músicas, o integral da gravação do Howard Shore, eu tenho uma caixinha, ali tem uma série de curiosidades, informações, até notações mesmo do ponto de vista musical, tema, tem pedacinhos de partitura. Poxa, é um livro aquilo, né? Então, assim, não dá para substituir aquilo por Spotify nenhum, né? É. Mas vamos começar com o Cine Piano, daqui a pouco a gente volta a esse tema que eu já Yes, vi que a conversa vai exato. ser boa. O Cine Piano, eu disse aqui que você começou o projeto em Sim, 2010, mas a sim, ideia vem 2 anos antes. E eu queria que você contasse o dia que veio o estalo, né? A apresentação que sim. você assistiu e falou assim, opa, eu acho que eu posso fazer isso também. É. Na verdade, a música, como você mesmo falou, trilha sonora, eu sou um grande apaixonado, sempre participei de muitos eventos, visitei muitos festivais, fui também responsável pela produção e pela direção artística de um grande festival de trilha no Rio, que levou o Ennio Morricone para o Brasil e tudo mais. Então eu sempre fui um geek mesmo desse tema. E eu estava em 2008 numa viagem geek, né, porque eu fui assistir pela primeira vez na época o concerto do John Williams, lá no Hollywood Bowl, e aí eu fiquei sabendo que no Silent Movie Theater, um cinema de filme mudo, que existia ainda na Fairfax, ia passar um filme mudo com acompanhamento ao vivo. E eu já tinha visto várias experiências, tanto aqui na Europa como no Brasil, em eventos tal, de gente fazendo essa coisa, música ao vivo para filmes, né? Em diversas abordagens, diversos formatos e tal. E eu falei, vou ver esse em Los Angeles, que legal, né? Vamos ver o que acontece lá. E aí eu vi que, na verdade, era um pianista, que era um senhor. Quando eu cheguei lá, que eu descobri que o Bob Mitchell, né, no caso o nome dele, ele tinha 96 anos e ele era um dos últimos remanescentes do cinema mudo de verdade, né, da época do cinema mudo. Ele começou a tocar piano dentro da sala de cinema aos 12 anos de idade, em 1924. E eu falei, não é possível que eu vou ver esse tiozinho tocar, né? Nossa, fiquei animado e tal. E quando eu assisti o show dele, uma coisa que mais me impressionou não foi nem a técnica pianística dele, porque com 96 anos, algumas coisas já estavam falhando do ponto de vista, né, da técnica musical, pianística propriamente dita, porém, a questão do sincronismo e do diálogo da música dele, do conteúdo musical, dos temas com o filme, era uma coisa impressionante. Parecia realmente que a música estava saindo da tela, sabe? Ele dialogava de uma maneira muito bonita, assim, com o filme. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu já tinha visto vários shows, mas eu nunca vi um show com aquela objetividade
e com aquela eficácia dramática, emocionante mesmo, porque ele parecia que ele estava narrando todas as cenas, inclusive com onomatopeias musicais e tal. E eu falei, cara, que absurdo, que coisa maravilhosa, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu ficava pensando, poxa, alguém tem que fazer isso aqui, algum pianista e tal, né? E até que corta aí, depois de 2 anos, mais ou menos, que você falou, um amigo meu de Piracicaba, um grande fotógrafo, que hoje mora em Florianópolis, o Paulo Reise, me chamou, falou assim, olha, eu vou fazer uma exibição aqui com um colega, o Alex Brasil, nós vamos fazer uma exibição em 16mm, de alguns filmes antigos, do Chaplin e tal. Você não quer vir com piano, a gente aluga, põe um piano lá, sei lá, e faz uma coisa ao vivo com piano. Eu falei, cara, isso é muito difícil, é muito específico, eu não... Não, mas vem, vamos fazer uma experiência. E aí eu fui, na cara de pau, fazer uma experiência. Fazia muitos anos que eu já não tocava como pianista. Eu acompanhava eventualmente amigos, assim, como músico, mas eu sempre trabalhei em estúdio, né, de compositor em estúdio e tal. Então eu falei, não, tá bom, vamos lá fazer essa experiência. E foi uma surpresa, porque eu realmente, o know-how da música de cinema, da trilha, os truques, os fundamentos, né, de composição e artifícios da música a serviço da imagem, é uma coisa que eu estudo, que eu já, né, conheço, mas não tinha tido a oportunidade de experimentar isso ao vivo. E apesar da minha técnica ainda muito rudimentar, pianisticamente falando, a experiência foi incrível. E as pessoas, o retorno foi muito legal, que as pessoas, nossa, mas parece que a música estava no filme, aquela coisa tal. E aí eu me empolguei, e decidi voltar a estudar tecnicamente piano e tal, e depois de um tempinho resolvi criar mesmo um espetáculo, porque eu falei, poxa, é uma coisa muito específica, não é tocar piano e não é fazer música de cinema no estúdio, é uma mistura das duas coisas, que é muito específico, né? E aí foi muito bacana, criei esse nome, Cine Piano, né? A experiência do cinema com piano. E comecei a tocar e a coisa andou muito, foi muito bacana. E hoje já tô chegando nos 200 concertos já. Já toquei bastante no Brasil inteiro e tal, aqui na Europa também. E é uma coisa muito prazerosa de ver que a resposta do público é parecida com a minha experiência lá no começo, sabe? De ver aquilo e falar, não é possível, é só um cara no piano e um filme mudo, mas por que é tão interessante? Aí eu fui, né, por essa onda, assim. Ô, Tony, você fala com essa paixão, com esse amor, e dá até uma sensação de que é algo simples, mas não dá para assim, eu nem vi o filme, eu vou sair tocando. Você deve, antes, ver o filme milhões de vezes, porque tem momentos da música, né, que, como você falou, dialogam com um movimento, com uma cena. Não dá para sair de primeira, né? Tem filmes que você viu o quê? 100 vezes para compor, porque é tudo música sua ou você... bom, no caso do cinema mudo não tinha, mas algumas músicas de outros filmes você faz também? Como é que é exatamente o espetáculo? Não, a minha proposta, que acabei afinando ao longo do tempo, ela é 100% temas musicais de improvisação e temas meus, né? Eventualmente eu posso fazer uma piadinha, citar uma marcha nupcial, uma música clássica em algum lugar, né? Que tenha a ver com a narrativa, mas não, é um espetáculo 100% improvisação musical. E, sem dúvida, sempre que eu posso ver o filme, eu digo que é fundamental, na verdade, conhecer o filme. Mas não que eu veja 1000 vezes ou que eu ensaie em cima do filme. O que eu tenho que estudar muito, ensaiar muito, e que isso já eu vinha fazendo mesmo antes do Cine Piano, justamente são os artifícios e técnicas de descrição musical para a imagem em movimento, né? Então, como associar um truque musical a uma emoção, a uma ação. Então, tipo, música de romance, música de aventura, música de ação frenética, de velocidade, música de calma, música de tudo que você puder imaginar, o vilão, o mocinho, né? Essas nuances dramáticas, eu acabo tendo clichês, ideias meio que na ponta dos dedos.
é o vocabulário musical, né? Literalmente é um vocabulário. Em vez de falar com palavras, eu falo com os temas musicais, né? E aí esses temas eu vou usando conforme o filme vai acontecendo. Eu brinco até, faço uma metáfora, mas que bobear nem é uma metáfora. O filme é a minha partitura. Então, a narrativa vai se desenrolando e eu vou ali contando essa história na música. Como se fosse mesmo um tradutor de libras, né? Digamos ali, musical, né? Tô ali fazendo dueto, sempre intenso com o filme. E eu acho que é esse dueto que torna a experiência especial, porque eu ouço muita gente experiente, assim, gente que tem uma cultura cinematográfica grande, falando isso. Poxa, no papel é uma coisa simples, é um pianista e um filme, mas a experiência é muito fascinante. Isso é que me pega, né? Porque sim, porque tem um processo sendo desenvolvido 100% ao vivo. E hoje, no mundo que a gente que é tudo muito produzido, né? Que você produz um filme praticamente de Hollywood com um aplicativo, você vê a coisa se desenvolvendo ao vivo, parece que traz para as pessoas uma coisa meio assustadora não, mas é uma surpresa, né? Assim, muitas pessoas reagem com surpresa. Nossa, mas que louco, né? E é como você falou, parece simples, mas também fazendo um paralelo com o jazz, né? E a improvisação de jazz também, parece que o cara ali está improvisando como se nunca tivesse estudado música. Não, o cara estudou anos, décadas para dominar todo aquele vocabulário. Quando ele precisa improvisar, ele já tem aquela informação de décadas de experiência, de ouvido, de técnica. E é mais ou menos a mesma coisa do cinepiano. O que eu desenvolvo ali ao vivo é o resultado de muita pesquisa, muito trabalho de coleção de ideias musicais, né? E cada vez que eu acompanho um filme, ainda que eu repita o filme, por exemplo, tem filmes que eu já acompanhei 10 vezes, sei lá, eu já conheço a história, mas evidentemente cada show é uma música diferente, né? E eu até brinco de tentar mudar mais, cada vez mais radicalmente, em função do lugar que eu estou tocando, do público. Por exemplo, se eu vou tocar com um público mais infantil, de crianças e tal, eu tendo a usar um tipo de música mais direta, mais óbvia, tendo a fazer um diálogo com o filme de uma forma mais clara, ou seja, rolou uma piada, eu toco uma música engraçada, sei lá, eu uso alguns clichês desse sentido, ao passo que se eu vou tocar numa cineteca, na Noruega, com um público muito mais cabeça, ou muito mais... eu vou provocar o público de uma outra forma, né? Eu posso trabalhar uma música que não seja tão óbvia, ao invés, posso tentar fazer uma coisa mais subversiva, né? Tipo, esconder quem é o vilão, quem é o mocinho, porque no fim das contas a música, ela te revela, né? Coisas que a gente não percebe muitas vezes, mas ela já mostra para você caminhos da narrativa, né? Ela tem um poder que é muito subestimado, né? Eu posso, inclusive, destruir uma cena se a minha música caminhar para um lado que a história não vai, enfim, né? Então, essa é mais ou menos a minha abordagem no cinepiano. E são filmes só antigos? Que tipo de filme você faz esse trabalho? Você fala assim, você é um filme para criança? Eu estou imaginando, então deve ser um filme mais novo. É um filme que todos não tinham... né, nenhum tipo de diálogo, trilha, ou às vezes dá para brincar com filmes conhecidos que tem trilhas conhecidas e você muda, Tony? Então, o cinepiano, que agora eu já estou chamando de clássico, né, o classic cinepiano, eu trabalho com cinema mudo por alguns motivos. O primeiro é um motivo da linguagem mesmo universal, né? O cinema mudo, pelo fato de não ter sons e diálogos, só as legendas, eles foram já construídos, vamos dizer, na sua evolução, no final da sua evolução, para serem realmente entendidos no mundo inteiro, né? Então você pega os clássicos do Buster Keaton, do Chaplin, mesmo os filmes alemães, o Nosferatu, Metrópolis, são filmes que você passa no mundo inteiro, que são universais, você troca suas legendas, né? Põe a língua lá do país e é uma coisa muito bacana. Um outro motivo é que
grande parte desses filmes, eu diria que realmente a esmagadora maioria, não tinham música composta originalmente para eles, né? E muitas pessoas às vezes até acham que, mas o Chaplin não compôs música para os filmes. Sim, mas o Chaplin compôs música para os filmes mudos dele muito depois, 30, 40 anos depois. Quando ele lançava os filmes no período mudo, né, que no início do século XX, até 1927, 30 mais ou menos, os filmes realmente eram 100% mudos e ele não se preocupava com a música, assim, porque o cinema era mudo, na verdade o filme era mudo, mas a experiência do cinema, como eu brinco também, não era muda, porque era comum, sim, a presença de músicos, né, nesse ambiente do cinema que sempre faziam alguma coisa. E é esse alguma coisa que eu gosto de fazer, ou seja, de poder criar uma coisa sem ter já uma trilha pré-existente, entende? Tipo, se eu fosse acompanhar filmes modernos, eu tenho que editar um filme, tirar a música dele para colocar a minha, enfim, tem alguns projetos muito legais que eu já vi, mas tem outros projetos que às vezes eu fico até... me incomoda, por exemplo, fazer uma música para um filme como E.T., sei lá, que já tem músicas tão marcantes, né, que eu não saberia competir ou brincar ou, né, cortar a música do John Williams ou fazer um cover, né, eu me divirto mais e acho que tem uma conexão mais forte com o público fazendo uma coisa 100% original. Mas, evidentemente que todo esse eu acabei desenvolvendo também outras linguagens que agora eu estou querendo trazer também para o meu público, né, para a galera que já curte e tal, que são novidades que eu vou ainda trazer. Eu fiz uma pequena experiência durante a pandemia, que foi de, em vez de acompanhar um filme mudo, acompanhar um filme feito na hora também, né, que muitos chamam de live cinema. Então convidei uma artista visual, a gente escreveu uma história e ela foi narrando a história com as suas obras visuais. Ela até gravou, filmou alguns atores e tal, e depois na hora ela foi construindo a história e eu fui fazendo a trilha ao vivo, né? A Cecília Lucchesi, que eu convidei para esse caso, que é fantástica, uma brasileira fantástica, e foi super legal. Agora, essa experiência ainda está embrionária, vamos dizer assim. Ainda não, no Brasil, especialmente, ainda não fiz uma coisa realmente que gostaria de fazer, mas são, vamos dizer, etapas futuras do Cinepiano. Tony, agora há pouco você falou, aqui na Europa, né? O Tony está morando em Milão, na Itália, não sei há quanto tempo, mas essa tua ida para Milão, 2 anos. 2 anos. Tem a ver com o Cinepiano? Não tem a ver, foi um negócio pessoal mesmo, né? Durante a pandemia acabei me casando com a minha namorada aqui italiana, e aí a gente mora lá, mora aqui, ficou uma bagunça, a pandemia, né? Virou a vida de todo mundo de ponta cabeça, e aí eu acabei decidindo vir para cá. Então estou aqui há 2 anos, e que é um ambiente também muito legal, muito criativo. Lógico, aqui tem um mundo também histórico, de cinema, de música, que é muito rico, que é muito interessante. Então também estou aproveitando a minha vinda para cá, que embora tenha sido, vamos dizer, desencadeada por motivos pessoais, mas estou aproveitando muito para desenvolver projetos aqui, né? Isso é muito bacana, assim. Mas está rolando o show do Cinepiano na Itália também, não tá? Tá. Eu, mesmo antes de tudo isso, da pandemia e tal, eu cheguei a circular razoavelmente aqui em alguns países. Aqui na Itália toquei várias vezes, até por isso que acabei conhecendo a minha esposa aqui hoje, né? E que eu vim tocar num festival, enfim. Mas não com o volume que eu faço no Brasil, porque no Brasil já faço há muito tempo, né? E agora, é muito legal a experiência de tocar em países diferentes, porque a resposta é muito igual, né? Assim, os públicos podem ser diferentes, mas é realmente um espetáculo que dialoga com todo mundo, né? Não depende da palavra, né? Não depende de falar português, da letra. Muitos amigos, por exemplo, que são cantores e músicos, tal, às vezes tem, mas eu canto em português, o outro canta em... E o Cinepiano não tem fronteira, né? Eu ainda não
quero muito tocar assim no Oriente, quero tocar no Japão, sabe? Para experimentar culturas mais distantes mesmo. Mas aqui, sei lá, toquei já em lugares muito legais, assim, fora, lógico, Portugal, Itália, Inglaterra, Romênia foi muito legal, na Romênia toquei 3 vezes. E assim a gente vai também colecionando mais feedbacks, né? E vai aprimorando o espetáculo. E falar um pouquinho do livro, Tony, a música do filme, tudo que você gostaria de saber sobre música de cinema, é Sim, impressionante, né? Mas quem teve a experiência de tirar a trilha do filme, sabe que o filme é outro, né? E a gente não está falando só das músicas, mas da trilha toda, né? E que a sim. gente vê muito no Cinepiano, que a música tem o poder de deixar a gente com medo numa cena, né? Ligado em outra, Sim. apaixonado em outra, né? Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, como você aborda essa questão no seu livro. A música sempre, assim, como eu trabalho com isso desde adolescente praticamente, eu sempre notei e sempre estudei que a música realmente é um dos elementos do audiovisual que aparentemente ele é um elemento menos compreendido, menos estudado, é mais difícil, é mais misterioso. Né? Mesmo fora do universo audiovisual, até hoje se discute o que é música? É música ruim, música boa? É uma discussão eterna. Né? Afinal, a música é uma expressão humana que não tem a ver só com notas musicais ou com ritmo ou uma melodia. Né? A música é um negócio realmente misterioso que está na nossa cultura humana antes da linguagem. Né? Quer dizer, uma coisa louca e maravilhosa ao mesmo tempo. Então, eu sempre fui fascinado por entender esse processo de como a música trabalha dentro de um conjunto audiovisual, no caso de um filme e tal. E ela realmente é uma ferramenta que muitas vezes ela é subestimada, subentendida, ela não é bem compreendida, até por pessoas que são experientes do ramo, sabe? Diretores e tal. Falam, pô, eu já ouvi de diretores muito famosos falarem isso. Eu adoro música, mas eu não entendo de música, então eu não sei e tal. É sempre um mistério, né? Muitas vezes é um mistério. E, e aí, buscando trazer um pouco para o público, um pouco dessas informações que inspiram até os compositores a criar música para os filmes, então eu acabei decidindo escrever esse livro, que foi uma felicidade também, porque o livro. Existe uma literatura no Brasil que é limitada, tem livros muito legais, mas tem sei lá, o livro do João Máximo, que é um grande jornalista carioca, que é um livro maravilhoso, mas é um livro longo, enciclopédico, são 2 volumes de 500 páginas cada um. Tem livros muito bons também que são da academia, o livro do Ney Carrasco, que é um grande mestre do assunto, lá de Campinas, da Unicamp. Mas eu queria escrever um livro para os amigos, sabe? Para o bate-papo do fim de semana. Pô, você viu a trilha? O John Williams. Quem que é John Williams? Né, poxa, não é possível que as pessoas não saibam quem é John Williams, né? Então, eu falei, eu queria escrever um livro nesse sentido. E aí foi muito legal, ele foi muito bem recebido. A primeira edição é de 2006, né? Já faz muito tempo. Daqui a pouco vai fazer 20 anos. Uhum. E foi muito divertido, porque... E logo depois que o livro foi lançado, eu fui convidado para fazer a curadoria de um grande festival de música de cinema que rolou no Brasil, lá em 2007, no Rio de Janeiro. E nesse festival, além de convidar muita gente do ramo, personalidades, nomes importantes, compositores, diretores e tudo mais, eu tive a oportunidade incrível de poder chamar para o Brasil o Ennio Morricone, que é uma lenda da trilha sonora, da música de cinema. Enfim, já tinha feito 500 trilhas e ele ganhou Oscars e tudo mais. E ele fez a abertura do nosso festival no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Foi uma coisa espetacular e histórica também. Marcou, além de poder estar com ele uma semana, aprender com o mestre e tal, levar ele na churrascaria. Enfim, foi uma coisa muito bacana. E, enfim, tudo em função realmente de ter escrito o livro, né? Que me conectou com muita gente, abriu muitas portas. E o livro, que nada mais é um panorama, é um livro introdutório ao tema, né? Não é
um tratado, uma tese, nada demais, mas é um livro apaixonado que busca mostrar para as pessoas por que que a trilha é tão importante, né? Então eu trago também um panorama histórico da evolução desde o cinema mudo até os dias de hoje. Falo de alguns compositores emblemáticos e do pensamento criativo deles, dos processos de criação, né, de como eles trabalham, da relação deles com os diretores, né, que são às vezes alguns clichês, mas alguns mistérios também, que quem está de fora, só assistindo os filmes, não sabe direito, né? Então, procurei trazer para o livro esse tipo de, vamos dizer, embasamento e contexto, porque é muito bacana você assistir os filmes sabendo da história, né, do contexto, de como a música foi pensada, por que a música é assim, por que a música é assado, por que às vezes a gente se emociona com uma música mais do que outras pessoas, né, qual que é realmente a função dramática da música dentro de uma estrutura audiovisual, de uma cena, de uma sequência, né? Então essas peculiaridades, esses artifícios, eu procuro explorar no livro com muitos exemplos. Tem também um capítulo que eu pego alguns filmes, conto mais ou menos o contexto deles, para que você, ainda que já tenha visto eles, porque são filmes famosos, você os reveja, mas com outros ouvidos, né? Tipo, então, eu brinco que eu sou um pouco um cotonete, assim, tento abrir o ouvido das pessoas para curtir realmente o filme sob a ótica, perdoe o trocadilho, né, da audição, né? E você traz muita curiosidade no livro também, né, Tony? Tem histórias muito engraçadas. Estava vendo uma aqui do filme Um Barco e 9 Destinos, do Alfred Hitchcock, e ele conversando com o compositor. Conta essa história e conta mais alguma curiosidade para a gente. Sim, tem alguns clássicos, assim, porque essa história do Um Barco e 9 Destinos, Lifeboat, é uma história clássica, porque naquela época, isso aconteceu em 1945, e ali nessa época a música tinha já muita importância na linguagem cinematográfica, mas ainda era o início do pensamento teórico, mas o que a música faz, o que a música não faz, né? Ali começaram a surgir os primeiros pensamentos teóricos sobre a música de cinema, propriamente. E o Hitchcock, ele teria feito essa declaração, que nesse filme que ele estava trabalhando, ele não queria música no filme. Ele fez essa declaração porque era uma história de 9 náufragos em pleno alto mar, num bote. Então era uma história, um drama psicológico desses caras que sofreram naufrágio, eles estão isolados no mar, e é um filme muito bacana, inclusive, de diálogo, enfim, psicológico mesmo. E aí ele teria feito essa declaração que não queria música, porque ele falou, se os personagens estão no meio do mar, da onde vem a música, né? Eu não quero música. Ok. E aí o David Raksin, que era um músico e compositor muito já celebrado, muito experiente, e também era professor de música de cinema, foi um dos primeiros professores dessa cadeira nas universidades, né, lá da Califórnia. Ele trabalhava no mesmo estúdio, ele ouviu essa história e ele deu essa declaração. O Hitchcock falou que não quer música porque ele não sabe da onde viria a música, né, no meio do mar. Fala para ele me explicar da onde vêm as câmeras, que eu explico para ele da onde vem a música, né? Então é uma anedota famosa, mas que justamente provoca um pouco a questão da função da música, né? A partir do momento, lógico, que você, naquela época, ainda se pensava que a partir do momento que você tem uma montagem, tem uma encenação, a música faz parte de tudo isso, né? Dessa extra-diegese, dessa coisa que não é da realidade dos personagens, né? Não é a vida real, é o cinema, né? Então, e aí, daí por diante, vem várias reflexões acerca disso, e a história do desenvolvimento da música de cinema é muito bacana, assim, porque tem o próprio Hitchcock, depois, os filmes mais famosos do Hitchcock, eles também são famosos porque tem uma trilha sonora poderosíssima, né? Basta falar do Psicose, a cena do assassinato no chuveiro, que é uma das cenas mais icônicas do cinema, e seguramente ela é também icônica por causa de uma música, em função de ser acompanhada por uma música que é muito marcante. Primeiro porque foi muito chocante, muito disruptiva, né, para usar um termo também de moda, para a época. Ela
Foi uma música que quebrou alguns paradigmas num cinema grande, né, de grande alcance, de popularidade, e um filme popular, digamos, né? E o Bernard Herrmann, que foi um grande parceiro do Hitchcock, ele teve que fazer essa cena à revelia do Hitchcock, né? O Hitchcock, ele nunca foi um diretor, não é que ele não gostava de música, nada disso, mas nessa passagem específica, ele não queria aquele tipo de música. Ele falou, não, talvez a gente faça essa cena também só com efeitos, né, que tem efeitos sonoros muito interessantes e tal, ou uma música grave, uma música de tensão. E o Bernard Herrmann tinha falado, não, mas e se a gente fizer uma coisa assim maluca, com os glissandos dos violinos e tal? E o Hitchcock teria falado, não, bicho, não inventa, você tá louco, não vai fazer uma coisa assim, o filme é um terror, né, psicológico, mas é uma coisa sofisticada, é black and white, ele tinha trabalhado toda uma fotografia, cheio de sutilezas, é um filme, digamos, sofisticado, né? E aí o Bernard Herrmann gravou aquela música escondido mesmo do Hitchcock. Mesmo sem o Hitchcock querer, ele escreveu, chamou os músicos, foi para o estúdio, gravou a música, pediu para o editor montar, isso tudo em 1960, não era computador, não era fácil de fazer, era um trabalho e tal. E ele montou tudo e aí apresentou para o Hitchcock. E o Hitchcock ouviu aquilo e aí, com o apoio também da mulher, de quem estava ali, falou, meu, é incrível, ficou muito legal. E aí virou realmente um signo cinematográfico, né? Aquele né? Aquela música. Como então, é o Tubarão também, né? A chegada do Tubarão. Como é o Tubarão, os símbolos, né, musicais. Tubarão com 2 notas, essencialmente, o John Williams acabou construindo a presença, a personalidade do personagem, né, do protagonista, que é o Tubarão. Né? Quer dizer, as cenas em que você vê o mar, mas não tem a música, você sabe que ele não está ali. Mas ele nem precisa aparecer, você já sabe que a presença dele está ali. E essa escola de clichês, de raciocínios, de ideias, é uma escola que foi se desenvolvendo aos poucos, né? Que começou no cinema mudo ainda, mas foi consagrada no início do cinema sonoro, e que aí muitas dessas estratégias existem até hoje. Você fala, mas aquilo é coisa do cinema do passado. Não, é uma evolução. Quer dizer, não é que a gente hoje vai compor uma música de um filme contemporâneo, tem que usar a mesma regra, não é isso. Mas muitos daqueles raciocínios estão presentes em filmes de hoje, né? Por exemplo, o leitmotiv, o uso de leitmotifs. Tem muitos compositores modernos que não usam e não querem usar. Mas o que é o leitmotiv? É um conceito que veio do Wagner, até antes do Wagner, que foi um compositor do período romântico, 1850, sei lá, que é, na verdade, um motivo, leitmotiv, é uma palavrinha de 2 pedacinhos, motivo ligado a um leit. E leit é um conceito que vem da literatura, né, que é um elemento de uma narrativa, ou seja, dentro de uma história, vamos dizer, um personagem. Então, leit é um personagem, motivo é um motivo musical, é um trechinho de uma música. Então, leitmotiv é um motivo musical associado a esse personagem, digamos. Então, quando o personagem aparece, você ouve aquele motivo daquele personagem. Quando aparece outro, você ouve outro motivo, e assim por diante. Né? E os motivos, eles são retrabalhados, eles são, como a gente chama na composição musical, você pode fazer um motivo, um tema, e fazer uma variação sobre esse tema. Então, o motivo não é uma peça única, ele é uma ideia musical, mas que ela pode sofrer inúmeras variações. Então, você construir essa música usando leitmotivs é uma ferramenta que no cinema foi, e ainda é em muitos casos, muito útil para o compositor que está, né, criando aquela música, que ele pode fazer a música daquela situação, a música daquele lugar, a música daquele personagem, e isso é usado até hoje, né? Não que seja uma regra, porque hoje também, lógico, vamos dizer, a variedade de técnicas e estilos é infinita, né? Não tem só um mainstream, né? Mas são conceitos que foram desenvolvidos ao longo do tempo e que são muito ricos, né? Que tornam a experiência do cinema mais interessante, mais cativante, né?
Dá para dizer que as novelas seguem isso, porque a gente fala assim, tem o tema do personagem tal, ou então era isso, né? Era a música que quando o personagem entrava. Tem ligação com o cinema, né, Tony? Tem muito, porque hoje a gente fala, inclusive aqui tem um grande amigo trabalhamos aqui com composição de música para videogames, né? E hoje a gente fala de videogames, não é só as plataformas grandes, mas é celular, é uma infinidade de possibilidades, né? Redes sociais, games, de tudo que você puder imaginar. E todas esses produtos de construção audiovisual, seja a televisão, novela, série, depois videogame, propaganda, né, publicidade, são todos filhos, netos, sobrinhos do cinema, né? Porque o cinema digamos, é a primeira modalidade, forma de construção audiovisual que surgiu, né? Então a conexão entre a gravação de som e a gravação, a filmagem de imagem em movimento, deu origem ao cinema, né? Então, mas do ponto de vista conceitual, né, a gente aprendeu no cinema e foi desenvolvendo cada um para suas mídias, né? Eu, por exemplo, trabalho há 30 anos com publicidade, faço muita ainda hoje, um pouco menos do que já fiz no passado, mas música para comercial, por exemplo. E um comercial, um spot publicitário, muitas vezes, na maioria das vezes, os que eu trabalho, são pequenas histórias, né? Tem uma narrativa, né? São histórias contadas em 30 minutos, de 1 minuto, 2 minutos. Então, a gente é lógico que bebe das mesmas fontes, né? Das fontes do cinema, as estratégias, as ideias, né? Inclusive, muita gente chama do cinema publicitário, né? Que é quando são produções que têm um cuidado, que têm uma narrativa, um roteiro e tudo mais. Então, sim, toda a cultura audiovisual, ela foi, vamos dizer, influenciada diretamente pelo cinema. Isso é muito legal. E você é fã só da trilha do cinema, ou você se apaixonou também pelo teatro musical, né? A gente vê hoje um crescimento muito grande, com muitos espetáculos, alguns contando a história das vidas dos grandes cantores, dos grandes grupos musicais. É um mercado que está no Brasil crescendo muito, nos Estados Unidos é um sucesso há muito tempo. Você gosta também, Tony, ou você vê diferença entre cinema e teatro? Não, eu vejo diferenças, principalmente do ponto de vista de criação, né, do processo de criação, porque assim como lá atrás o cinema foi muito influenciado pela ópera, né, que a ópera também tinha, vamos dizer, a música e o canto, o verbal, né? O texto o libreto da ópera é que contava propriamente a história. Mas muitos compositores lá do período da música programática, que faziam justamente essa música que contava um programa, em determinados momentos parecia que eles estavam querendo contar a história sem precisar do verbo, sem precisar da história, da palavra, né? E isso é uma coisa curiosa e que separa um pouco o método de produção. Porque numa ópera, e depois vindo para os dias de hoje, num musical, quem conta a história em primeiro lugar é o texto, né? É o teatro, é a palavra. E a música vem em segundo plano, né? E, por outro lado, num filme mudo, por exemplo, já não é necessariamente a palavra, porque você pode ter alguns textos, mas às vezes você pode ter um filme inteiro sem texto, e a música tem uma responsabilidade fundamental para ditar, né, aquela história. Então, eu acabo sendo mais apaixonado pelo filme que não é musical, porque eu não dependo tanto da palavra, entende? O que me fascina é o desenvolvimento de uma história sendo contada só com nota musical, só com música. Isso é uma coisa muito fascinante. Quando você entra nesse universo e estuda um pouco mais, poxa, quer dizer que você constrói um acorde assim, e ele vai para esse lado, mas aí você pode fazer um ritmo assim, assado. As combinações dessas possibilidades vão te construindo um discurso que alguns autores usam até de uma forma mais metafórica, mas eu acho que é discurso musical mesmo. Quando eu toco uma música que tem uma intenção programática, narrativa, eu posso fazer você fechar o olho e imaginar uma história. Isso todo mundo pode fazer essa experiência, né? Você pegar um trecho de uma trilha sonora
vai de John Williams, que a gente está falando bastante, mas Hans Zimmer, Danny Elfman, qualquer um, você e fechar o olho, você ouve aquela música de uma determinada cena de um filme, e ainda que você não acerte exatamente a história, você se pode deixar levar por uma narrativa na sua cabeça, né? Então, esse poder que a música tem, independente do verbo, é que me fascina mais, né? Mas não que eu não goste de musical, putz, porque o musical, o verbo dita, né, a palavra, o texto dita a história em primeiro lugar, mas as músicas são de uma riqueza, de uma possibilidade, e toda vez que você parece que você acha que já fizeram de tudo, vem alguém ainda mistura uma coisa e faz um, né? Cada vez que eu vou num musical novo, eu vejo uma coisa que falo, uau, que interessante, como é que esse cara pensou nisso? Porque as pessoas vão misturando tendências, ideias e recursos técnicos também, né? Lógico, hoje a gente está falando aí tá na moda a inteligência artificial e tal. É lógico que você pode sempre acrescentar algum layer de alguma mistura, de alguma ideia, né? E que não seja restrita às 12 notas musicais, né? Então, mas enfim, tudo para dizer que realmente eu sou super fã de musical. A última vez que eu tive aí em São Paulo, agora há pouco tempo, eu vi Anastácia, que foi uma dessas grandes produções, a convite da minha sobrinha, Vânia Canto, que é uma expoente de musical em São Paulo. É uma produção que você fala, caramba, que coisa espetacular, né? Usa também diversos clichês de música narrativa, mas sempre em sintonia com o texto, né? Que essa, vamos dizer, a diferença básica. Bom, sensacional essa conversa. Eu queria agradecer muito essa conversa com o Tony Berkman, que me atendeu aí diretamente de Milão. Olha que chique que tá. Dizer que o livro do Tony é muito fácil de ser encontrado, viu, gente? Tá em todas as livrarias, pelo menos virtuais, achei em todas aqui. Vou repetir o nome, A Música do Filme, tudo que você gostaria de saber sobre música de cinema, já na 5ª edição. O Tony tem também um canal no YouTube fascinante, né? Cine Piano também. E ele está... Eu já achei o Tony no Instagram também, Cine Piano. Sim. E quem quiser assistir um show ao vivo, tem que esperar sair a programação. Sai quando? Agora, os próximos shows, Tony? Então, no Brasil a gente está programando para o ano que vem, certeza. Talvez eu volte ainda esse ano, porque eu acabei de voltar, agora em abril, fiz uma tourzinha muito legal. Até agradeço quem participou, porque a gente fez 12 shows em um período curto assim, de tempo, e foi incrível, assim. Até fiz um make-offzinho, tá no Instagram e tal, mas eu que agradeço muito o convite para bater esse papo, porque a gente é apaixonado, enfim, por esse tema, né? E convido mesmo todo mundo. O Cine Piano é muito fácil, e eu tô, como você falou, no YouTube, né, Instagram e Facebook, e tem um outro projetinho que a gente tem tido uma resposta muito legal, que chama Cine Piano Sessions, que está no meu canal do YouTube. Sessions de sessões, né? Sessões de gravação de canções do cinema, que eu convido sempre algum artista, amigo, ou um conhecido, um músico, um cantor, para fazer uma construção nova de algum clássico do cinema. Entende? A gente pega uma canção famosa, faz um novo arranjo, eu tocando piano e eventualmente alguns outros instrumentos, e esses músicos, e a gente vai lançar um novo, que eu acabei de... a gente filmou semana passada aqui em Milão, que vai ser muito legal. A gente vai lançar, acho que daqui um mês, o episódio número 10, ou seja, já tem 10 episódios, você não conhece ainda, pode ver os 9 episódios, tem uma variedade de estilos muito grande e tal, mas é sempre assim, uma homenagem à música de cinema, né? A trilha sonora e os grandes clássicos da música dos filmes. Maravilha. Então, sigam todos, Cine Piano, do Tony Berkman, que conversou aqui comigo, e tem um livro também, gente, que é muito legal, A Música do Filme, tudo que você gostaria de saber sobre música de cinema. Tony, até a próxima, muito obrigado, hein? Marcelo, muito obrigado a todos os curiosos e particularmente a você, que eu sou fã há milênios. Muito legal. Muito obrigado, um abração. Bom fim de semana. Um abraço. Vocês também.
E olha, aquele convite que eu faço todas as semanas de você acompanhar as redes sociais do Guia dos Curiosos. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Né? No TikTok e no Instagram, sempre com vídeos, 2 ou 3 vídeos por semana, vídeos aí que contam curiosidades de marcas famosas, expressões da língua portuguesa, falam de uma efeméride, né, de um personagem curioso. Então tem muito assunto, né, nesses vídeos aí de 1 minuto, 1 minuto e 15, e toda semana eu trago aqui um deles, um que foi destaque, ou alguma coisa que surpreendeu todo mundo, que viralizou. Essa semana, você sabe qual a origem da palavra boicote? Né? Eu vou boicotar aquele supermercado, aquela marca, vou boicotar aquela pessoa. Né? Tem uma história muito legal por trás da palavra boicote, né? Quando a gente resolve aí, como represália de alguma coisa, tal, parar de comprar tal serviço, parar de falar com tal pessoa, né? Tem uma história muito curiosa por trás dessa palavra que você vai ver agora. Qual é a origem da palavra boicote? A palavra boicote surgiu na França em 1881. Ela foi inspirada no sobrenome do ex-capitão do exército britânico Charles Boycott. Ele trabalhou como capataz das ricas propriedades do conde de Erne, no oeste da Irlanda. No verão de 1879, os fazendeiros que trabalhavam nas terras do conde tiveram colheitas ruins e pediram um desconto de 25% em suas taxas de arrendamento. O conde se recusou a baixar o valor e mandou o capitão Boycott expulsar da terra os maus pagadores. Por causa disso, as pessoas pegaram bronca do capitão Boycott, deixaram de falar com ele. Os comerciantes se recusavam a lhe vender qualquer coisa. Ninguém aceitava suas propostas de trabalho. Foi assim que nasceu a palavra boicote. Um boicote a boicote. Então, se você gostou e quiser ver outros vídeos, né? Ver outros vídeos, você pode entrar no Instagram, no TikTok do Guia dos Curiosos. Tem muita coisa lá. Já é algo que eu estou fazendo já há mais de 2 anos. Então, imagina a quantidade de vídeos que você vai achar lá também. Bom, vamos pegar a estrada agora com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, uma história fabulosa. Clube do Jingle. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem. Hoje, em vez de Marcelo e Fábio, nós seremos Pedro e Bino aqui. Isso é uma cilada. Porque nós vamos falar do quê, Fábio? Do Dia do Caminhoneiro, no próximo dia 30 de junho. Próxima sexta-feira, Dia do Caminhoneiro, que é uma data maluca, né? Já passou por tudo que foi data, não é isso? Pois é, muito doido isso, porque durante bastante tempo, dia 25 de julho, que é o dia de São Cristóvão, o dia do motorista, né? Era o adotado para ser o dia do caminhoneiro. Até que em 1986, o governador de São Paulo, Franco Montoro, determinou, não sei por que razão, né, que dia 30 de junho seria comemorado o Dia do Caminhoneiro, pelo menos no estado de São Paulo. Isso, aos poucos, foi adotado por todos os caminhoneiros, que dia 30 de junho era o Dia do Caminhoneiro. Até que, em 2009, o vice-presidente José Alencar determinou que 16 de setembro seria o Dia Nacional do Caminhoneiro. Só que, como o dia 30 de junho já era comemorado há muito tempo, o pessoal meio que ignora 16 de setembro e continua comemorando no dia 30 de junho, que é em São Paulo. É uma zona, né? Uma bagunça, né? Nós tentamos achar aqui na internet rapidamente o porquê de 30 de junho. Sempre tem que ter uma explicação, a data, né? Que toda a história é o dia em que a profissão foi regulamentada, um santo protetor, né? Sempre tem alguma coisa por trás disso. Geralmente são essas duas coisas. E é inacreditável, né? Tem 10 mil matérias sobre isso na internet, todas são iguais e nenhuma explica. Mas a gente vai procurar e quando souber vai contar aqui, porque a gente tem o número da lei, vamos achar isso. Mas por enquanto, então, já vamos adiantar a comemoração, porque desde os tempos do Você é Curioso, a gente tem um público muito fiel de motoristas. Eles adoram ouvir rádio, agora estão ouvindo podcast, porque os caminhões estão super modernos, né? Sim. E aí eles ficam ouvindo o podcast do Olá Curioso, sempre entram em contato com a gente. Então é uma homenagem muito bacana, porque o Fábio trouxe um dos comerciais mais lindos
já exibidos pela publicidade brasileira. Esse aqui é fantástico. Vamos contar a história, então, Fábio. É verdade. Esse comercial é de 1983. Ele, inclusive, foi premiado em um festival brasileiro de publicidade, que eu não tenho a ficha aqui de qual festival foi, mas teve um grande destaque, mesmo porque o comercial, como todo mundo vai ver, muito bonito. E ele conta, assim, a trajetória de um caminhoneiro, desde quando sai de casa, a carga, encara a estrada e todas as dificuldades da estrada, o dia a dia, até quando ele retorna. Então, é um comercial bonito e, assim, ele ganha um ar de videoclipe pelo jingle, que é um jingle, assim, não é aquele jingle caricata de caminhoneiro que às vezes a gente ouve por aí, é uma coisa muito bem feita que retrata, né, o dia a dia, o trabalho, né, importante, as dificuldades que o caminhoneiro encontra na rotina, né, e assim, apesar de aonde eu pesquisei o jingle, não consegui identificar quem foi o autor da música, ele, assim, tem uma cara, assim, lembra muito os jingles do Renato Teixeira, aquela pegada musical, aquela linha melódica, né? Que, assim, não me surpreenderia em nada se fosse ele, porque é lindo, né? É o padrão da obra dele, é muito bonito, né? E se não for, já peço desculpa ao autor e elogio, porque é muito bonito mesmo, né? E, por favor, se alguém souber, conte aqui nos comentários quem criou esse jingle. E foi, assim, a trilha sonora perfeita para esse comercial, que mesmo tendo 35 anos, 83, é isso, né? 35 anos? Não, 40 anos, loucura, 40 anos. Exatamente 40 anos. Exatamente 40 anos. Ele é muito atual, apesar de, se você tirar o desconto do caminhão, que não é mais, né, como era naquela época, mas o caminhoneiro vive, né, no dia a dia, na estrada, é muito atual. Então, eu acho que é um comercial que consegue homenagear essa classe de trabalhadores tão importante, né, para o Brasil todo, né? É um comercial do óleo Ursa Texaco. Isso, óleo que Ursa aparece Texaco. até muito discretamente no comercial. Né? É verdade. Aparece discretamente. Texaco, gente, é a The Texas Company, uma empresa que foi fundada no Texas, nos Estados Unidos, no dia 10 de janeiro de 1901. As locações desse comercial são maravilhosas. O caminhão vai parar em cada lugar. Né? Inclusive é Imigrantes, né? Aparece ele na Imigrantes, né? Descendo a Imigrantes, é bem legal. É lindo, é lindo. E é um comercial longo, né, Fábio? Ele não deve ter sido exibido integralmente o tempo todo, né? Tem 2 minutos e meio. Normalmente, comercial com essa duração é só no início da campanha, né? Então, quando a campanha é lançada, as primeiras veiculações com a duração completa, depois vão ao ar as reduções, né? 30 ou 60 segundos. Então, essa é a versão completa, né? A versão que foi ao ar quando a campanha começou a ser veiculada. E esse comercial é tão bonito, que a Texaco foi deixando óleo na pista para os concorrentes derraparem, né? Não é? É verdade, porque depois desse comercial veio, nos anos seguintes, comerciais da Rímula, da Shell, né, Diesel Master Ipiranga, com jingles igualmente bonitos, mas o comercial, assim, ele já seguia essa receita, já não era tão original quanto o primeiro, os comerciais da concorrência. E esse, assim, justamente marcou época. Então nós vamos assistir ao comercial da Ursa Texaco, do óleo Ursa Texaco, para o Dia do Caminhoneiro. Não era para o Dia do Caminhoneiro, a gente está comemorando o Dia do Caminhoneiro exato. Com esse comercial. Vamos explicar direito. E então, já que a gente vai pegar a estrada, Fábio, vou desejar para você boas férias, a gente vai dar essa descansadinha, e aí a gente volta, porque o caminhoneiro do comercial saiu e volta também. Então a gente sai agora de pequenas férias e volta no comecinho de agosto, tá bom? Combinado, tudo certo. Então, de bom descanso, em agosto a gente volta aqui a falar dos jingles, dos comerciais, tá bom? Boas férias. Vamos Até lá, mais. Então. Ursa Texaco no encerramento do Olá Curiosos de hoje. Bate
chuva bate forte e a saudade é morte no meu coração. Chora chuva este caminho que sigo sozinho, eu e a solidão. Chuva molhe a natureza, lave essa tristeza que eu quero chegar. Aqui, ó. Força, velho companheiro, me leva ligeiro pro meu lugar. Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar. Força, olha o companheiro, me leva ligeiro pro meu lugar. Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar. Oi, tudo bem? Oi, seu marido, tudo bom? Boa noite. Você cada vez mais fofinha. Força, olha o companheiro, me leva ligeiro pro meu lugar. Família de caminhoneiro, quando tem saudades não pode esperar. Com Ursa você vai mais longe e volta. Bom, só uma observação, né? Porque eu peguei na hora que estava pesquisando, antes do programa ali, a lei estadual para ter criado o Dia do Caminhoneiro no dia 30 de junho, é a Lei 5.487, que foi assinada no dia 30 de dezembro de 1986 pelo governador Franco Montoro. Só que o texto da lei não explica por que foi escolhido o dia 30 de junho. Parece uma coisa muito aleatória, assim, põe 30 de junho aí. Aí eu procurei nos arquivos da Alesp, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não encontrei. Procurei o Diário Oficial desse dia e também não encontrei a origem. Talvez quem possa nos ajudar, e aí a gente já faz um apelo, se alguém conhece o deputado Augusto Toscano, ex-deputado Augusto Toscano, ele é o autor da lei. Talvez ele saiba porque foi escolhido dia 30 de junho. Então, se alguém tem algum contato, algum jeito de encontrar o deputado Augusto Toscano, vamos perguntar para ele. Vou procurar ele nas redes sociais também, para ver se eu localizo, né, para entender o 30 de junho. Por que 30 de junho? Às vezes é uma data que tem um significado, pode ser uma data aleatória, põe 30 de junho aí e pronto. Mas nós queremos saber, aqui a gente quer saber. Para tudo tem uma explicação e a gente vai descobrir. Então já estou com o nome do deputado, vamos ver se a gente acha ele nas redes sociais. Agora vamos chamar o Gilmar Lopes, o nosso investigador de notícias que a gente recebe pelo WhatsApp, que a gente recebe por e-mail, que a gente recebe no grupo da família. Vamos saber aí o que ele recebeu essa semana e o que ele investigou. Vamos acompanhar? Verdadeiro ou farsa? É verdade que o Gasparzinho é o espírito do personagem Riquinho Rico? Pois é, não é de hoje que essa história circula nas internets aí, mas agora voltou a ser compartilhado com bastante força nas redes sociais. De acordo com o texto que circula aí juntamente com uma colagem de imagens, o Gasparzinho, que é o fantasma camarada, seria o espírito do personagem Riquinho Rico, que teria sido morto pelos próprios pais. Os pais teriam matado ele para pegar o dinheiro do seguro. E aí a internet toda teceu várias teorias sobre isso. E você, o que você acha, hein? Será que isso é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O personagem do Fantasminha Camarada
surgiu muito antes do Riquinho Rico. O Gasparzinho foi criado em 1939 pela dupla Seymour Reit e Joey Oriolo. Já o Riquinho Rico surgiu em 1953, 14 anos depois, e foi outra dupla de quadrinistas que criou esse personagem, o Alfred Harvey e o Warren Kramer, para a editora Harvey Comics. O Gasparzinho estreou com seu desenho animado em 1945. Já o Riquinho Rico foi estrear na TV só em 1980. É praticamente impossível que o Gasparzinho seja um espírito do Riquinho Rico, porque inclusive eles já apareceram em várias revistas juntos, nas mesmas aventuras. Olha aí a edição 106 da revistinha do Riquinho Rico. E essa outra aventura é de 1974. Bom, eu não encontrei a origem desse boato. Só sei que em 1991, um episódio de Os Simpsons mostrou a Lisa e o Bart comparando o fantasminha camarada com o Riquinho Rico. Eles até surgem com essa teoria de que um é o espírito do outro. Corta para março de 2018, quando um escritor e crítico de cinema de quadrinhos chamado Charles Pulliam ressuscitou essa teoria do espírito do Riquinho Rico ser o Gasparzinho. Só que aí ele acrescentou essa história dizendo que os pais do Riquinho teriam matado ele para conseguir o dinheiro do seguro de vida do moleque, o que não é verdade. Na adaptação para o cinema de 1995, o Gasparzinho revela a causa da sua morte. Segundo o Gasparzinho no filme, ele ganhou um trenó do pai e ficou o dia todo brincando na neve, morrendo de pneumonia. Ah, e foi nesse filme também que arrumaram um sobrenome para o Gasparzinho. O nome dele no filme é Casper McFadden. E para encerrar esse assunto, eu queria trazer um boato brasileiro. Aqui, em 2018, surgiu uma história dizendo que a Turma do Penadinho, lá das histórias do Maurício de Souza, seria os personagens da Turma da Mônica, depois que eles morreram. E a própria Turma da Mônica desmentiu essa história lá na fanpage deles no Facebook. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. E estamos chegando na reta final do programa e eu brinquei no começo, né? Falei assim, puxa, a gente precisa de férias, porque está todo mundo cansado, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, o mundo voltou ao normal de um jeito assim, todo mundo estava muito ansioso pela volta, todo mundo muito cansado. E falei, a gente está todo mundo precisando de terapia, hein? E aí o professor Marcelo Abud, ele vai apresentar hoje um podcast que pode ajudar muita gente. Vamos acompanhar? Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para todo mundo o tempo todo. Vamos lá, esse é o último programa antes das nossas férias, né? Que agora a gente vai dar uma descansada no mês de julho, né? Novidade, né? Uma novidade, vamos dar uma descansada, né? Para que todo mundo está meio cansado, né, Abud? A gente está vindo da coisa da pandemia, da readaptação, né? A saúde mental de todo mundo deu uma... Está todo mundo precisando de terapia, não está? Eu já ouvi falar em burnout digital, não sei se você já ouviu esse termo, mas a gente está aqui, né, nessas telas ainda, misturado com a vida real, e é muita coisa acontecendo no digital em paralelo, né? E a gente fica realmente muito alerta o tempo todo. Eu, dando aula, já estou exausto, acho que está na minha cara aqui, está estampado o cansaço, né? Final de semestre é sempre assim, mas estamos aqui, firmes, para dar uma dica para fechar aí, para as pessoas ouvirem nas férias e fazerem, então, aquela maratona, né? Um podcast que vale a pena conhecer e maratonar. Você não acha que está todo mundo nesse momento, né, de burnout digital, como você quiser chamar, está todo mundo vindo de momentos tão fortes, falando, poxa, mas por que vão parar agora em julho, né? Porque todo mundo precisa dar uma descansada também. A nossa vida tá igual o professor, né? Agora a gente entende aquela loucura que falar, não, agora tem que dar uma sossegada em julho. Você não acha que todo mundo está precisando aí de terapia? Ufa, acho que sim, é um conteúdo que tem crescido, inclusive, né? Então,
nada melhor do que pegar um podcast que vai nessa vibe. Então Eles, dá uma eles têm dica grande pra gente. audiência. Dá uma dica de quem está precisando de terapeuta, que podcast pode ouvir, Abudi? Então, é um belo podcast, viu, Marcelo Duarte? Muito, muito interessante mesmo, chamado Cartas de um Terapeuta. É com Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo e escritor de mão cheia, né? Também o livro dele, que inclusive deu origem ao nome desse podcast, é muito bom. Eu conheci o Alexandre Coimbra Amaral pessoalmente muito agora, né? Recentemente. Foi no lançamento do livro do Histórias de Terapia. Ele escreveu a introdução e participou do evento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Ali eu conheci o Alexandre Coimbra Amaral e fiquei encantado, realmente, com a maneira como ele fala, né? E são cartas incríveis desse terapeuta em cada episódio, agora cartas faladas, né? Você conhece o Alexandre Coimbra Amaral, Marcelo Duarte? Eu ouvi um pouquinho do podcast depois que você me avisou que nós íamos falar sobre ele, né? Aí procurei um pouco da vida dele, vi o livro, né? Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, é o livro que ele lançou, e eu gostei, e assim, eu gostei dos temas. É um podcast que eu vou colocar para ouvir alguma coisa assim, mas antes de você me falar, não conhecia, Abudi, vou confessar para você que foi uma ótima dica sua. Então, ele lançou esse livro em 2020, eu o conheci recentemente, também foi esse ano, né? E ele participa do programa, participou muito, desde 2018, do programa Encontro com a Fátima Bernardes. Ele tem colunas na revista Crescer, no portal Lunetas, e essa é uma vertente dele, né? A terapia familiar. Então, o tom que ele usa para conversar, essas cartas, elas são muito emocionantes. Eu acho que é isso que a gente encontra no Cartas de um Terapeuta, né? E são 50 episódios até aqui, né? Uhum. Toda quinta-feira tem um novo episódio e a média 30 a 40 minutos. Tem alguns que passam desse tempo, mas a média está lá entre 30 e 40 minutos. É uma produção da Abrace Digital, que tem conteúdos ligados justamente nesse perfil do Histórias do Cartas de um Terapeuta. Qual que é o formato, então? Explica como funcionam essas cartas, Abudi. Perfeito. Olha, tem cartas que são cartas dele mesmo, né, sobre alguma coisa que ele está precisando colocar para fora e falar. Por exemplo, quando a Rita Lee morreu, ele fez uma carta ali sobre a importância que a Rita Lee tem na vida dele e das pessoas, né? Então foi um episódio especial. O primeiro episódio que abre a série também é uma carta dele às pessoas que estão interessadas nesse assunto, né, na questão justamente de situações familiares, relações, enfim. Então foi uma carta dele para o público. E os demais são pessoas que escrevem com alguma questão, com algum tema, e ele discorre sobre. Então é um formato que já foi muito tradicional, né? E é muito tradicional. No rádio, a gente tem o Rossandro Klinger, que eu gosto muito fazendo isso hoje em dia. Já tivemos o... Meu Deus do céu, como é que eu posso esquecer? Falei da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, gosto muito dele, faleceu há pouco tempo. Um psicanalista incrível, que era um excelente comunicador. Eu não posso esquecer o nome... Esqueci. Meu Deus. Flávio Giacovatti. Exatamente. Flávio Giacovatti. Né, que, assim, ele fazia basicamente isso que, no caso, o Alexandre faz agora no podcast, né, que ele recebia ali alguma carta, algum comentário, algum e-mail e conversava sobre o assunto. Então, esse tom, é um tom bem intimista e ele dá exemplos da vida pessoal, exemplos de pessoas próximas, para falar sobre aquela situação que a pessoa que escreveu está vivendo. A maior parte são nomes fictícios, né? As pessoas não se identificam para ter essa liberdade para falarem sobre o que quiserem ali. E, bom, basicamente ele fala sobre amor, dúvidas que as pessoas têm, emoções que não estão bem resolvidas.
Então ele diz que são cartas para ajudar em dilemas que se apresentam como perguntas sem respostas. Ele não traz respostas, mas propõe um apoio coletivo, né, para essa conversa toda. E você separou um trecho para a gente, como sempre. Separei um trecho, todos esses trechinhos que a gente vê aqui, boa parte deles, quando são podcasts de áudio, eu faço naquela ferramenta que a gente já conversou mais ou menos há um mês aqui nos nossos encontros, que é o Headliner. Então olha que bonitinho que ficou. Tem uma cara de carta, de papel de carta, para falar das cartas de um terapeuta com microfones de podcast. Tentei personalizar aqui o nosso teaser, o nosso trailer. Vamos ver, então. As cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. E olha que legal. Então, quem gostou da arte que o Marcelo Abud fez, é só voltar para o episódio 135. No episódio 135 do Olá Curiosos, ele explica passo a passo como criar essa arte, como criar esse trailer com o headliner. Olha que legal. Ele está usando mesmo, gente. Não é que ele vem aqui dar dica e depois não usa mais. Abud, sensacional. Mais alguma coisa ou eu posso desejar boas férias? Boas férias, né? Vamos acompanhar aí as cartas de um terapeuta que eu acho que vão fazer bem para aliviar um pouco da nossa angústia. É um podcast que traz sempre uma palavra que é um alento, um tom interessante. Então, vamos ficar com isso para as férias, então. É isso. Então, te vejo em agosto, tá bom? Maravilha. Bom descanso das aulas, do programa. Aproveita para ouvir podcast o mês inteiro, mas põe aqueles de meditação também, né? Que você já sugeriu aqui para dar aquela relaxada que vai te fazer bem. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Xará. Um abraço, até agosto, Abud. Um abração, até lá. Então terminamos assim mais um Olá Curiosos e agora aquela comemoração, férias, descanso, na verdade. Mas ó, prometo voltar com a corda toda em agosto. No dia 5 de agosto, você já está convidado para a festa de 3º aniversário do Olá Curiosos. Nós vamos comemorar 3 anos já, gente. Olha que loucura! Então, 3º aniversário, no dia 5 de agosto, estaremos de volta com todo o time aqui, tá? Muito obrigado pela companhia. Aproveite esses sábados de julho para ver o que você não viu ou rever o que você gostou. Tá tudo no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Tudo, todas as playlists, todos os programas, muita coisa que você nem lembra mais que a gente já fez, muito legais. Então fica o convite. Não precisa ficar sem curiosidade mês de julho inteiro, não, né? Aproveite para acompanhar, para ver o que você não viu, né? De repente tem isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de todos que a gente sempre recebe aqui durante o programa e depois durante a semana. Em agosto eu estou de volta. Tchau, gente!